Vamos lá, queridos e queridas, pelo menos nessa última partezinha aqui. Agora nós vamos dar uma analisada um pouco melhor nestas fórmulas aos quais nós fizemos, tá bom? Então aqui eu já mostrei desde o começo, né, sobre a angulação, né? Então o multiplicador de angulação, então o nosso coeficiente angular. Mostrei para vocês como obter o bendita da fórmula dado uma angulação e um ponto. Agora vou analisar um pouco mais essa bendita dessa fórmula que eu passei para vocês. Tá? Então aqui nós temos este resultado, o qual eu vou passar mais para cá. Tá? Então neste último cálculo que nós fizemos, nós obtemos exatamente este bendito desse resultado. Então era o y... Opa, errei! Antes disso, vocês notaram que este y1 aqui, ele passou para a direita? E analisemos que a nossa fórmula é deste jeito, y igual a o multiplicador de ângulo, x, o valor que você está colocando, mais b. Este b estava negativo aqui, então eu passei ele para cá positivo. Então, se nós formos analisar esta fórmula aqui à minha esquerda, então o resultado que eu obtive é isto, y menos o meu b igual a m, e qual que é o valor que eu tenho aqui? Neste caso é o x menos x1, que no fim das contas é o meu x. Beleza? E se eu simplesmente somar b em ambos os lados, então eu vou ter mx, nossa, que x feio, mx mais b. Então eu tenho exatamente a mesma fórmula que eu havia dito lá no começo, né? Que é este daqui, que é a fórmula da nossa função linear. Só que existe um pequeno ponto que é uma coisa que eu quero explicar agora, que é a parte do nosso intercepto, né? Qual que é o ponto zero deste bendito? Que é o nosso desenho bonitinho aqui embaixo. É o seguinte, se de qualquer forma, né, independente o cálculo, a nossa reta, ou esse valor que está passando aqui na fórmula, enfim, ela vai passar pelo eixo y. Sendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, dane-se. Ele vai passar por ali de alguma forma. Só que quando é que ele passa pelo meu eixo y? A gente vai saber através do nosso intercepto, que é o b. Tá? Então, assim, pode ser que o b ele esteja acima do zero, ou seja, ele esteja acima do y. Pode ser que o nosso b esteja abaixo do zero, ele seja negativo, né? Ou pode ser que ele passe do zero, que neste caso aqui é realmente zero e o b não existe no nosso cálculo. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um cartesianinho bem feinho, tá bom? E eu vou fazer um y um pouco maiorzinho. Tá? Então, eu vou ter aqui 1, vou ter aqui 2, vou ter aqui 3. Tá? E eu vou ter aqui o menos 1, eu vou ter aqui o menos 2, eu vou ter aqui o menos 3. Tá? Bem besta. E os meus x's, seja lá quantos for. Então, assim, vamos considerar que o meu b seja igual a zero, tá bom? Independente qual seja o meu multiplicador aqui do meu coeficiente angular da minha angulação. Tá? Pode ser bem alta, pode ser bem baixa, pode ser para cima, pode ser para baixo, dane-se. A gente está analisando por enquanto somente o b. Então, se ele cruza aqui no zero, se o meu b é zero, quer dizer o quê? Seja ele subindo, ou seja, o meu multiplicador é um multiplicador positivo, seja ele descendo, ou seja, neste caso é um multiplicador negativo, ele vai passar pelo zero, tá bom? De qualquer forma. Porque se eu pegar esse multiplicador aqui e eu colocar um zero aqui nele, independente de qual seja o meu valor do x, então somente vai me sobrar o b. Concordemos que 3 vezes 0 mais 1, a única coisa que só sobra é 1. Ou, neste nosso caso, 3 vezes 0 mais 0. Só existe o zero, então nós vamos saber que quando o meu x, quando o meu multiplicador for zero, né, o meu x, pelo menos nesse caso, ele for zero, ele vai cruzar no ponto zero do meu eixo y. Lógico, a gente só está tratando de algo bidimensional, né, um eixo x e um eixo y. Então, assim, se eu vier aqui e tiver, por exemplo, um b igual a menos 2, por exemplo, ele vai passar aqui. Se ele for, o meu multiplicador for negativo, ele vai passar descendo. Se ele for um multiplicador positivo, ele vai passar subindo. E se eu colocar no 3, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver aqui, por exemplo, um 3, né, b igual a 3, ele vai estar aqui. Se o meu multiplicador, se o meu coeficiente angular for positivo, ele vai estar subindo. Se o meu coeficiente angular, que neste caso é meu y, ele for negativo, ele vai estar descendo. Tá?
Mas existe um ponto que é bem interessante, que é assim, e se meu multiplicador, se meu coeficiente angular for zero? Então, ou seja, eu não tenho um coeficiente angular, eu não tenho um ângulo nisso. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui e eu fizesse mx mais b, né, só que meu m é zero, tá bom? Meu m é zero. Então, multiplicador, não existe multiplicador de x, tá bom? O x não multiplica por nada. Eu tenho x, eu posso passar qualquer ponto do x aqui, só que meu multiplicador não muda. A única coisa que só fica é a constante, que é o meu coeficiente, o meu intercepto, né, que é a constante, que é um valor, como já diz o próprio nome, que é um valor que não altera na minha fórmula. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o b igual a zero, e eu, por exemplo, colocar um x1, por exemplo, vou ter aqui 1, vou fazer de branco, tá? Para ficar mais, vamos dizer assim, mais claro. Vou fazer um pouco mais para frente, tá? 1, 2, 3 proporções não são levadas em conta aqui nesse vídeo, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o x igual a 1, quanto que é 0 vezes 1? 0. Mais 0. 0. X vezes 2. X igual a 2. 2 vezes 0, 0, com mais 0, 0. Acho que vocês já entenderam o conceito. Se eu fizer aqui a mesma coisa, só que o b sendo igual a 3. 1 vezes 0, 0, mais 3, 3. 2 vezes 0, 0, com mais 3, 3. 3 vezes 0, 0, com mais 3, 3. E aqui embaixo a mesma coisa, se eu vier com 1, se eu vier com 2, se eu vier com 3. Veja que ele permanece uma linha, realmente ele permanece constante. Quando o meu coeficiente angular é 0, eu simplesmente só tenho uma única reta. Beleza? Este é o nosso bendito nosso intercepto. Quer dizer o quê? Aonde é que ele vai começar no eixo y? Tá? Pode ser que eu tenha, por exemplo, uma função polinomial, pode ser que eu tenha uma função quadrática, uma função de raiz, uma função logarítmica, seja lá o que for. Se eu tiver uma constante aqui, que é o meu intercepto, é onde ele começa no meu eixo y. Beleza? Beijos na bunda e até mais.